Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O surto começou a se espalhar como fogo em palha seca. E a notícia que ninguém esperava veio à tona, causando um verdadeiro terremoto no Allianz Parque. Rafael Veiga, um dos jogadores mais emblemáticos do Palmeiras, estaria prestes a assinar um pré-contrato com o Corinthians, seu maior rival histórico. A informação circula nos bastidores com força. E mesmo sem confirmação oficial, a movimentação já acende debates acalorados entre torcedores, jornalistas e ex-jogadores que acompanham cada passo da temporada. A especulação é tão intensa que até os corredores do clube parecem pulsar com a expectativa de um anúncio que poderia mudar completamente o panorama do futebol paulista. Para quem acompanha a carreira de Veiga, sua presença no Palmeiras sempre foi marcada por gols decisivos, cobranças de falta certeiras e uma liderança silenciosa, mas influente, dentro do elenco. Transferir-se para o maior rival não é apenas uma mudança de clube, mas uma virada de página que mexe com histórias de rivalidade centenária. Provoca discussões sobre lealdade no esporte e cria um turbilhão de emoções que dificilmente serão contidas nas redes sociais e nos bares onde se debate futebol. A especulação é quente e o clima de suspense paira sobre todos que respiram futebol. O burburinho se intensifica quando fontes anônimas próximas à diretoria do Corinthians afirmam que o clube tem movido estratégias discretas para garantir a assinatura de Veiga e que o jogador estaria apenas esperando a janela certa para tornar público o acordo que já estaria praticamente fechado nos bastidores. É impossível ignorar o impacto que uma movimentação como essa teria tanto na equipe alvinegra quanto na torcida palestrina, que vê um ídolo histórico migrando para o outro lado da fronteira emocional e esportiva. O Palmeiras, por sua vez, estaria surpreso e tentando rapidamente reorganizar seus planos, buscando alternativas no mercado para substituir uma peça fundamental. Enquanto tenta manter a calma e evitar pânico entre jogadores e torcedores. Em grupos de WhatsApp, redes sociais e programas esportivos, a especulação sobre valores do pré-contrato, possíveis cláusulas de rescisão e bônus de assinatura domina cada conversa, e a ansiedade de todos aumenta à medida que o rumor se fortalece. Entre análises técnicas e emocionais, a narrativa sobre Veiga no Corinthians já começa a tomar corpo, provocando discussões sobre ética, rivalidade e os limites do profissionalismo, enquanto fãs de futebol tentam processar a ideia de que o talento de um ídolo pode ser transferido diretamente para o lado oposto do clássico mais esperado do estado de São Paulo. A magnitude dessa possível transferência não se limita apenas ao campo esportivo, mas se estende à simbologia que envolve o clássico Palmeiras e Corinthians. Um duelo que vai além de 22 jogadores correndo atrás da bola e se transforma em paixão, identidade e história de gerações. A entrada de Veiga no time alvinegro não seria apenas uma contratação estratégica, mas um ato carregado de simbolismo, capaz de provocar choques culturais e emocionais entre torcedores que cresceram com vitórias, derrotas e rivalidades que atravessam décadas. A narrativa, mesmo sendo especulativa, já é tratada como um possível divisor de águas no futebol paulista, porque envolve um jogador que marcou época,
ganhou títulos importantes e construiu uma imagem de profissionalismo e qualidade técnica que será imediatamente reinterpretada se ele realmente cruzar a ponte que separa os dois maiores clubes da cidade. A ideia de Veiga trajando o timanto alvinegro causa arrepios na torcida palmeirense, que se divide entre incredulidade, frustração e, para alguns, raiva, enquanto a torcida corintiana começa a imaginar o impacto que o jogador poderia ter dentro de campo, gerando expectativas e debates acalorados sobre como ele se encaixaria no esquema, no estilo de jogo e na química com os atuais atletas do elenco. Especulações sobre os bastidores do Palmeiras também ganham força. Fontes afirmam que a diretoria estaria surpresa com a movimentação e que negociações internas poderiam ter sido mal interpretadas pelo mercado ou até mesmo vazadas de maneira estratégica por agentes e intermediários que enxergam oportunidades financeiras em meio ao caos emocional. O surto não se limita às redes sociais. Jornalistas esportivos, ex-jogadores e comentaristas começam a alimentar teorias sobre a real motivação de Veiga, discutindo se a mudança se trata apenas de um contrato mais vantajoso, de busca por novos desafios ou de um simples capricho do destino, que coloca um ídolo frente a frente com sua própria história de clube. A narrativa cresce como bola de neve, onde cada detalhe, cada palavra de bastidor e cada movimentação do empresário ou do jogador é analisada, e cada torcedor sente que está participando de um capítulo histórico que ainda não foi escrito, mas que promete ser inesquecível. A mistura de profissionalismo, emoção e rivalidade cria um cenário único, onde a especulação se transforma em expectativa coletiva. E todos aguardam o momento em que a confirmação oficial possa finalmente pôr fim ao suspense ou, ao contrário, exacerbar ainda mais o drama. Se a transferência realmente acontecer, a repercussão será imediata, não apenas no futebol paulista, mas em todo o cenário nacional, porque estamos falando de um jogador com visibilidade, carisma e capacidade de decisão que transcende o simples desempenho em campo. Veiga representa mais do que gols e assistências. Ele simboliza momentos importantes de títulos, conquistas e até viradas históricas, o que transforma qualquer movimento seu em notícia de grande repercussão. A especulação, portanto, não é apenas sobre mais um jogador trocando de camisa, mas sobre a ruptura de expectativas, sobre a quebra de padrões e sobre a capacidade do futebol de gerar histórias dramáticas que se tornam inesquecíveis para torcedores de todas as idades. Entre clubes, torcedores e mídia, o nome de Veiga agora se tornou um elo de tensão, curiosidade e fascínio. E cada rumor reforça a narrativa de que o inesperado pode acontecer a qualquer momento, mantendo todos em alerta e alimentando debates intermináveis sobre lealdade, profissionalismo e paixão pelo futebol. A especulação já virou parte da rotina do dia a dia de quem acompanha futebol de perto, transformando cada conversa e cada notícia em combustível para o que pode ser o maior escândalo esportivo do estado. Enquanto isso, o clima de expectativa e ansiedade toma conta das redes sociais, onde memes, vídeos e comentários se espalham mais rápido do que qualquer confirmação oficial. Torcedores, influenciadores e jornalistas discutem teorias sobre a possível adaptação de Veiga, seu impacto no Corinthians, a reação da torcida palmeirense e até possíveis consequências para a carreira do jogador, que agora se vê no centro de um furacão midiático e emocional. A narrativa cresce de maneira orgânica,
E cada nova postagem, cada especulação de bastidor e cada comentário de especialista acrescenta camadas à história que ainda não tem desfecho, mas que já está consolidada como um dos rumores mais comentados e potencialmente explosivos do futebol brasileiro. Nesse cenário, a tensão não é apenas esportiva, mas psicológica, social e cultural, mostrando como a figura de um jogador pode atravessar fronteiras e gerar debates intensos sobre identidade, rivalidade e paixão. O impacto é tão grande que até aqueles que não acompanham futebol de maneira assídua acabam sendo arrastados para a narrativa, discutindo, opinando e imaginando o que poderia acontecer caso o rumor se confirme, transformando Veiga em protagonista de um enredo digno de novela. A chegada de Rafael Veiga ao Corinthians, caso o pré-contrato realmente se concretize, promete transformar não apenas o elenco, mas toda a dinâmica interna do clube, provocando ajustes táticos, emocionais e estratégicos que vão além do campo. A diretoria alvinegra estaria avaliando cuidadosamente como encaixar o jogador em meio aos titulares, considerando não apenas seu talento técnico, mas também sua capacidade de adaptação a um ambiente de pressão intensa e rivalidade histórica. Veiga, que sempre demonstrou qualidade nas cobranças de falta, visão de jogo e presença decisiva em momentos cruciais, pode se tornar uma peça central na tentativa do Corinthians de elevar seu nível de desempenho. E a especulação sobre como o técnico pretende aproveitá-lo domina conversas entre jornalistas e torcedores. A possibilidade de um jogador que passou anos marcando gols e construindo sua carreira no Palmeiras vestir a camisa alvinegra é tratada com cautela, expectativa e, inevitavelmente, uma dose de drama, já que a história de rivalidade entre os dois clubes adiciona camadas de tensão emocional que ultrapassam o esporte e se tornam matéria-prima para debates intermináveis em redes sociais. Programas esportivos e rodas de amigos, transformando o rumor em um fenômeno cultural além do simples futebol. Dentro do Corinthians, a especulação sobre Veiga não se limita apenas ao lado técnico, mas também aos impactos psicológicos sobre os jogadores e a torcida. É provável que alguns atletas se sintam pressionados pela chegada de um nome de grande peso, enquanto outros podem enxergar na presença de um jogador experiente a oportunidade de aprendizado e evolução coletiva. A torcida, por sua vez, está dividida entre entusiasmo e receio, tentando imaginar como Veiga se encaixará na identidade do clube e se conseguirá conquistar rapidamente a confiança do público, que é conhecido por ser exigente e impiedoso em suas análises. Nos bastidores, cada movimento do jogador é observado de perto, desde treinos até conversas com dirigentes, e a narrativa sobre sua adaptação é alimentada por cada rumor que surge, criando uma atmosfera de expectativa contínua. Ao mesmo tempo, especulações sobre valores salariais, cláusulas contratuais e benefícios extras tornam-se assunto constante, com jornalistas esportivos tentando decifrar o real impacto financeiro da contratação, enquanto torcedores debatem se a movimentação é estratégica ou arriscada demais para a rivalidade histórica que envolve os dois clubes. A repercussão midiática do possível acerto entre Veiga e o Corinthians se espalha de maneira avassaladora, transformando o rumor em um verdadeiro fenômeno viral, capaz de gerar discussões em todos os cantos do país. Programas esportivos, redes sociais
Blogs e canais de YouTube dedicados ao futebol paulista se dividem entre análise técnica, especulação e drama, discutindo possíveis consequências para o Palmeiras, impactos nas futuras temporadas e a reação das torcidas em clássicos futuros. O rumor tem força para alterar a narrativa sobre rivalidade, já que a presença de Veiga no lado oposto do campo pode mudar mentalidades, estratégias de jogo e até a percepção de alguns torcedores sobre lealdade e identidade clubística. Cada postagem de bastidor, cada declaração de empresário e cada comentário de ex-jogador alimenta uma expectativa coletiva, enquanto os fãs tentam imaginar cenários, formações e desdobramentos que ainda não aconteceram. Esse processo transforma o rumor em um evento quase palpável, onde emoção, análise e especulação se misturam, criando uma narrativa envolvente que mantém todos os olhos voltados para o jogador e para o desenrolar dessa história, que promete entrar para a memória do futebol paulista como um dos episódios mais dramáticos e comentados da década. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Enquanto a torcida do Palmeiras vive momentos de choque, incredulidade e até raiva, os alvinegros começam a sonhar com combinações táticas que poderiam elevar o time a outro patamar, caso Veiga realmente vista a camisa do Corinthians. A expectativa é que sua habilidade de criar jogadas, organizar ataques e converter bolas paradas transforme a equipe, aumentando não apenas o poder ofensivo, mas também a confiança coletiva dos jogadores. Nos bastidores, especula-se sobre reuniões entre diretoria e técnico, ajustes de posicionamento e adaptação ao estilo de jogo do Corinthians, em um processo que precisa ser cuidadoso para não gerar atritos dentro do elenco. Paralelamente, torcedores e analistas imaginam clássicos futuros, tentando prever se Veiga será capaz de atuar com intensidade, marcar gols decisivos e provocar impacto psicológico nos rivais. Ao mesmo tempo em que sua presença traz uma nova dimensão estratégica para os confrontos. Cada detalhe, desde treinos até entrevistas, é analisado com lupa e a narrativa do possível acerto se torna tão envolvente que quase parece um roteiro de novela esportiva, onde rivalidade, lealdade e talento se entrelaçam de maneira irresistível para quem acompanha o futebol de perto, criando tensão e expectativa que dificilmente será esquecida. O efeito dominó de um pré-contrato de Rafael Veiga com o Corinthians se estende ainda para o mercado esportivo, já que outras equipes observam atentamente os desdobramentos, analisando como essa movimentação poderia impactar negociações, estratégias de contratação e reposicionamento de jogadores em outras ligas. A especulação sobre valores do contrato, premiações e possíveis cláusulas é incessante. E cada rumor de bastidor adiciona camadas à história, alimentando debates sobre ética, lealdade e ambição profissional. Ao mesmo tempo, analistas tentam projetar o impacto de Veiga nos resultados do Corinthians, discutindo se a chegada de um ídolo palmeirense poderia gerar conflitos internos ou inspirar uma nova fase de vitórias. E como isso se refletiria nos clássicos e na dinâmica do futebol paulista. Entre torcedores, jornalistas e ex-jogadores, a narrativa se espalha e cada cenário imaginado é debatido com paixão, emoção e intensidade, demonstrando que o rumor não é apenas sobre transferência, mas sobre a capacidade do futebol de criar histórias inesquecíveis, dramas emocionais e momentos que transcendem o esporte.
transformando um jogador em protagonista de um fenômeno que mistura talento, rivalidade e especulação midiática de forma envolvente e imprevisível. A dimensão emocional do rumor também não pode ser subestimada, pois a possibilidade de Veiga vestir a camisa do Corinthians mexe com sentimentos profundos de torcedores que cresceram com a história de rivalidade entre os clubes. A especulação provoca reflexões sobre lealdade, identidade e paixão, ao mesmo tempo em que cria espaço para debates sobre a ética no futebol moderno, onde contratos, oportunidades e desafios profissionais muitas vezes entram em conflito com o apego histórico e sentimental dos torcedores. Cada comentário nas redes sociais, cada análise de especialista e cada meme compartilhado reforça a ideia de que estamos diante de um capítulo inédito e carregado de drama na história do futebol paulista, onde um único jogador se torna símbolo de mudanças, decisões e possibilidades. A narrativa do rumor se transforma, assim, em um fenômeno coletivo, envolvendo profissionais, fãs e mídia, que juntos alimentam a história de forma orgânica, mantendo vivas a expectativa e o suspense, enquanto todos tentam imaginar o desfecho, as consequências e o impacto que essa possível transferência teria para o futebol, para os clubes e principalmente para a emoção de milhões de torcedores que vivem intensamente cada capítulo dessa saga. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!